A paz do Senhor Jesus Cristo para todos que fazem parte aqui do canal. Meu nome é Risolene. Hoje o nosso estudo ele vai estar aqui em Josué 1:9. Eu até já tenho um outro vídeo falando desse assunto, mas hoje eu vou falar novamente. Vou citar mais duas palavras em livros diferentes. Aqui Josué recebe uma promessa, da parte de Deus, uma ordem, para ele seguir em frente ali, E muitas vezes na nossa vida nós recebemos uma promessa ou uma ordem também da parte de Deus para nós prosseguirmos, E todas as vezes que a gente recebe alguma coisa assim de Deus, sempre a gente toma posse para esse tempo, para esse momento que nós estamos vivendo. Dificilmente nós pensamos na possibilidade disso não acontecer nesse tempo e nós não pensamos nessa possibilidade, pensamos sempre de que vai acontecer nesse tempo que nós vamos viver para ver, Mas muitas vezes essa promessa nós podemos não alcançar nesse tempo, mas alcançar na eternidade, até porque a eternidade é mais importante, Claro que é muito bom quando a gente consegue receber nesse tempo e no tempo, lá com Deus eternamente, na vida celeste, enfim. Mas aqui eu vou citar umas passagens e depois no final eu vou explicar por que eu falei tudo isso. Aqui a palavra do Senhor em Josué 1:9, ela diz: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Tem algumas traduções que fala para ser forte, corajoso, E aqui o Senhor está mandando para se esforçar, ter bom ânimo, não pasmar e não se espantar, Que por onde formos o Senhor vai andar conosco. Então a gente sabe que a palavra de Deus ela foi dada para Josué, mas nós sabemos que a palavra do Senhor não é só para Josué, é para toda pessoa que crê, E nós sabemos que a palavra do Senhor ela é viva, eficaz. Ela atravessa nosso espírito, nossa alma, nossa medula. Ela não volta vazia sem resultado, mas ela se cumpre para a qual foi enviada. E nós também sabemos que a palavra de Deus ela é atual, ela não é ultrapassada e ela se renova todas as manhãs, assim como a misericórdia do Senhor. Então, alguns meses atrás, uma amiga minha, ela recebeu essa palavra, da parte do Senhor. E ela estava com diagnóstico de leucemia e ela fez um tratamento, fez o transplante de medula, enfim, ela fez tudo que estava ao alcance dela fazer e tudo que a medicina podia fazer, mas ela também estava ali confiante no Senhor, E ela recebeu essa palavra e ela tomou posse. E eu creio, eu sei porque eu conversei com ela, ela acreditou que ela ia viver isso aqui ainda nesse tempo. Eu acreditei e acredito que para todas as pessoas para quem ela falou também acreditou, Aqueles que têm fé. Mas diante dos fatos, eu entendi que quando Deus deu essa palavra para ela, quando ela viu essa palavra e os olhos dela se abriu para essa palavra e o entendimento dela se abriu para essa palavra e essa palavra deu força para ela continuar, eu creio que Deus estava falando para ela que Ele ia estar com ela em todas as situações, para ela se esforçar, para ela ter bom ânimo, para não pasmar, para não se espantar, porque onde ela fosse o Senhor ia estar com ela até o último instante, Como diz aquele louvor, porque Ele vive, a palavra do Senhor fala que
ali no louvor, né, que um dia quando a gente enfrentar a morte, né, a nossa vitória vai estar quando a gente estiver diante do nosso Deus, né? Tem uma passagem que Paulo fala que morrer é lucro, né, para estar com Deus, né? Quem vai morrer para não estar com Deus não é lucro, mas morrer para estar com Deus é lucro. Só que mesmo a gente conhecendo a palavra e a gente amando a palavra e a gente querendo morar com Deus, a gente não quer morrer, né? A gente quer não quer passar pela morte, não quer que nenhuma pessoa que a gente ama passe pela morte. Nós temos a eternidade no nosso coração, porque o próprio Deus colocou essa eternidade no nosso coração. E ali, quando Adão e Eva, eles pecaram, desobedeceram, essa eternidade que Deus colocou no nosso coração e na nossa vida, ela foi interrompida. Mas aí, quando Jesus Cristo veio, Jesus Cristo nos deu de volta isso, mas Ele disse que todo aquele que nele crê não vai morrer, vai ser ressuscitado um dia, vai viver eternamente, né? E ainda que morra, viverá, porque nós temos esperança de vida eterna. E Jesus Cristo fala que a última coisa a ser tragada vai ser a morte, né? Nós ainda estamos passando pela morte porque a morte não foi tragada. Jesus Cristo venceu a morte, mas ainda Ele venceu a morte, Ele mostrou que nós também vamos vencer. Mas vai chegar um dia que a morte vai ser tragada para sempre, né? Quando Jesus voltar para buscar a igreja dele, quando houver o grande dia, né, do Senhor, a morte vai cessar para sempre, né? E aqui a palavra de Deus mostra para nós que aqui em Eclesiastes, a palavra de Deus, ela mostra para nós que quando morremos não temos consciência de nada, né? Acabou tudo, né? Assim, nesse plano. Aqui em Eclesiastes 9, 5, 6 vai falar: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Vou parar aqui mesmo, eu falei do 6, mas eu nem vou ler o 6. Então aqui a palavra do Senhor mostra para nós que depois que morremos não temos consciência de nada, né? Então tudo que nós devemos fazer para as pessoas que amamos é enquanto elas estão vivas. Porque depois que morre, qualquer homenagem que a gente fizer, a pessoa não vai mais ver, né? A gente vai estar fazendo para a memória da pessoa, né? Em consideração ao que nós vivemos com aquela pessoa, ao respeito que nós temos por aquela pessoa, o amor, mas não vai ser visto nem ouvido pela pessoa, porque ela não vai ter mais consciência de nada até o grande dia do Senhor, até o dia da ressurreição, né? E aqui em 1 Coríntios também fala sobre, aqui no 53, no 52, 1 Coríntios 15, 52, 51. Eis aqui vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aqui está falando do arrebatamento, né? Que muitos irmãos, muitos de nós não vamos dormir, vamos ter os nossos corpos transformados, né? Aí no 52 ele diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, antes que a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém isto que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então aqui a palavra de Deus mostra que o corruptível é esse corpo que a terra vai comer, mas o incorruptível é aquele que vai se revestir de imortalidade. E a palavra de Deus aqui no 54 diz: quando isto que é corruptível se revestir da
incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso, né? Essa é a esperança do cristão. Ou não passar pela morte, ser arrebatado, ou se passar, ter o seu corpo ali ressuscitado, né? Quando morremos, o nosso espírito, nossa alma volta para o Senhor e um dia esse espírito, essa alma vai se juntar, esse corpo que a terra come, ou o fogo, ou a água, enfim, consome, ou vai se juntar e vai ser ressuscitado para a glória de Deus, né? Então, essa é a esperança do Filho de Deus, né? Que vai ter o corpo glorificado, né? Transformado, que vai ser ressuscitado, né? E essa palavra, essa minha amiga, ela recebeu e ela acreditou que ela ia viver, nós acreditamos, e infelizmente o Senhor recolheu ela, né? O meu desejo é que ela descanse no Senhor, que ela descanse lá nos braços do Senhor até o dia da ressurreição, e que o corpo dela, onde habitou ali o espírito dela, um dia seja ressuscitado para a glória de Deus e que ela viva eternamente. Eu creio que a minha amiga foi salva porque ela, nas últimas vezes que conversamos, ela disse que ela, toda vez que desanimava, que ficava triste com o tratamento que era difícil, enfim, com as dificuldades que ela tinha, ela se agarrava a essa palavra e ela confiava no Senhor. E eu creio que o Senhor esteve com ela até o último momento. Eu creio que Deus cuidou dela ali até o último momento e que Deus ajudou ela em todas as situações, eu creio. E eu creio que essa hora ela está com Deus, na memória do Senhor. E esse vídeo aqui, eu dedico à minha amiga Lisete Mota, que foi uma amiga abençoada, uma amiga querida, alguém que eu vou levar no meu coração para sempre. Entre nós não havia competição, não havia inveja, não havia nenhuma maldade, havia uma boa amizade. E eu louvo a Deus pela vida dela, por eu ter tido a oportunidade de conhecer ela, e louvo a Deus por todas as boas amigas que o Senhor me deu, e ela foi uma dessas amigas. E eu agradeço a Deus ter convivido com ela, ter conhecido ela. E eu peço ao Senhor que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, conforte o coração da família dela e que o Senhor cuide das duas heranças de Deus que ela deixou aqui na terra. Ela deixou 2 filhos lindos e maravilhosos. Que o Senhor Deus cuide deles, abençoe eles em nome de Jesus.